Boa noite, pessoal. Bom dia e boa tarde para aqueles que nos assistem depois. Ei, Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, amigos que vão entrando aqui. O amigo Beca Surrada, eu já tenho visto há alguns dias aqui em nossas lives. Um grande abraço para ti. Professor André já entrou e já vou capturá-lo aqui para começarmos a nossa live. Isla, boa noite. Boa noite, professor André. Opa, tudo bom, Leonardo? Tudo bem? É um grande prazer ter o senhor aqui, viu? Não. Me ouve bem? Eu posso fone. Acho que não tem necessidade, né? Não, acho que aí não, e agora fixou aqui. Tava com um pouquinho de atraso a conexão, mas acho que agora ela fixou. Para você tá bom aí? Tudo certo. Ótimo, ótimo. Professor André, então, mais uma vez, antes de começar, eu quero lhe agradecer profundamente por ter aceito o nosso convite, né, meu e da Aline, para participar desse bate-papo jurídico nosso. Esse bate-papo jurídico, o objetivo dele é realmente a gente ter uma conversa bem fluida sobre determinados assuntos que nós vamos trazendo desde o início aqui, como a gente até já alinhou um pouquinho mais cedo. E, enfim, é uma honra, uma alegria muito grande tê-lo aqui. Agradeço muito o senhor disponibilizar o seu tempo para conversar conosco. Olha, eu que agradeço, dispenso o senhor desde o início. É uma alegria aí contribuir com o debate, com a Tiran, editora pela qual tenho o maior respeito e pelo trabalho que vem sendo realizado. E você que é de Minas, aí é um lugar onde eu tenho muitos amigos, né? Então é sempre uma satisfação. Agora tem um amigo a mais. Um amigo a mais. Amigo mineiro nunca é Professor André, demais. é verdade, é verdade. Ó, a Aline tá mandando um monte de coraçãozinho pro senhor aqui. Tô vendo, gosto muito A dela. conexão tá boa aí, sua? Sim, Tá? Tá boa? Então tá. Então muito. deve ser só a minha mesmo. Se o pessoal tiver com algum atraso aí, informa pra gente. Legal. Pessoal, antes de eu começar a conversar com o professor André, eu gostaria, como sempre, de falar um pouquinho do currículo dele. O professor André tem mestrado em Direito Público, é doutor em Teoria e Filosofia do Direito, coordena o programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade FG, professor externo do programa de doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Málaga, na Espanha. Já teve foi produtor do programa Direito e Literatura, que passava na TV Justiça com o professor Lênio Streck, inclusive. Enfim, suas áreas de atuação mais específicas são direito constitucional, hermenêutica jurídica, direito e literatura. Professor André, para a gente puxar o papo, eu queria primeiro que o senhor falasse um pouquinho do livro, né, que o senhor organiza, Narrativas Constitucionais, e eu gostei muito do nome Mito, História e Ficção. Achei muito propício para o nosso momento atual. Por favor. Em que as pessoas encarnam a própria Constituição, né? Esse é um projeto pelo qual eu tenho um gosto e um apreço especial. Isso não é puxa-saquismo, que não faz o meu perfil, né? A Aline está acompanhando aí, ela sabe bem, em que se faz uma coisa verdadeiramente diferente, né? Então, tanto nesse livro, que é um livro lançado em 2019, ou seja, um livro agora do final do ano passado, quanto o volume anterior, que também é da Tiran, até peguei aqui, chama Por Dentro da Lei, né? Esse aqui. Esses dois livros têm uma proposta completamente diferente. O contexto é o seguinte, resumidamente. A discussão sobre direito e literatura no Brasil, pelo menos de uma maneira mais intensa, ainda pode ser considerada uma coisa recente. A gente pode procurar atrás, fiz uma longa pesquisa sobre isso, tem artigos sobre isso, quem são os primeiros nomes, onde a coisa iniciou, mas um estudo mais sistemático é uma coisa que tem aí no máximo 15 anos. Tá? E aí o que acontece? Tem diversas fases
nessas últimas décadas. Esses 2 livros são, assim, vamos chamar, eu não quero dizer amadurecimento teórico, porque acho que a gente ainda está longe disso, né? Mas eles são livros muito importantes, porque eles fazem uma migração, pelo menos eles se propõem a fazer uma transição, que é tirar o debate de uma dimensão mais simples talvez seja injustiça da minha parte, mas mais fácil, que é a gente discutir o direito, ou reflexões jurídicas, ou pensamento jurídico a partir de determinadas obras, né, para um campo muito mais teórico. Né? Então, um campo que diga respeito à narrativa, à estrutura, ao discurso, né, ao que o direito se assemelha de fato à literatura, o que isso tem a ver com decisão, atribuição de sentido, limites. Né? Então, uma discussão que é uma discussão um pouco mais áspera, uma discussão assim de um segundo momento. Então, essas 2 obras, elas têm a particularidade de terem sido livros que foram concebidos dentro de um evento que a gente tem, que é o Colóquio Internacional de Direito e Literatura. Esse ano agora seria a nona edição, até estava falando ontem com o Nelson Camato, o atual presidente. Esse evento seria, dessa vez, um evento itinerante, seria em Brasília, lá no UNB, e está suspenso, né? Muito provavelmente o evento não vai poder acontecer, ainda que a previsão fosse no segundo semestre. Então, o que a gente fez em 2 edições desse evento? Elas foram em 2017 e 2018, a primeira em Porto Alegre, né? Na verdade, não é a primeira e a segunda, é a sexta e a sétima. Uma em Porto Alegre e a outra justamente aí em Belo Horizonte, onde a gente teve a honra de organizar isso com o meu queridíssimo irmão Marcelo Catoni. Então, o que a gente faz, Leonardo? A gente pega esse grupo de professores, são mais ou menos uns 30 professores de diversos lugares do Brasil e também de fora do Brasil, e diz qual vai ser a tese que 2 deles vão, tese no sentido de argumento, né? Qual é o argumento ou a tese que eles vão preparar exclusivamente para essa edição do evento. Né? Então, em 2017, aqui, os 2 expoentes eram Lênio e Calvo Gonzalez, da Espanha, que também publica pela Tirano no Brasil. Né? E no segundo ano, né, esse que você traz, o Narrativas Funcionais, o estrangeiro era Jorge. Então, o que eles fazem? Né? Cortou aqui para mim. O estrangeiro era? O estrangeiro era Jorge Douglas Price, da Argentina, dos críticos da Argentina, e o brasileiro era o nosso anfitrião, Marcelo Catoni. Tá? Então, o que acontece e o que vira o livro? Eles desenvolvem uma tese para sustentar no evento. E no evento a gente faz uma grande bancada com professores todos do mesmo nível que fazem arguições. Então, tem uma dialética durante uma manhã inteira, em que o expositor sustenta uma tese, apresenta para o grande público, você tem 4 interventores que fazem críticas, e aí, como num debate político, isso faz rodadas. Né? Todos fazem suas objeções, e depois tem as réplicas e as tréplicas. Meio como se fosse uma espécie de tribunal do júri. Todo mundo brinca com essa experiência que diz, olha, depois que eu defendi meu doutorado, nunca achei que ia me submeter a isso de novo. E termina acontecendo. Né? Nesse ano que teve o Marcelo, que é esse livro do Narrativas, né? Quem fez essa arguição, se eu não me engano, mas tem aqui descrito, foi o Lênio, a Vera Caran, o Alberto Vespasiani da Itália, com quem eu estive fazendo a live ontem ou anteontem, sim, e a professora Hilda Bentes, eu acho, do Rio de Janeiro. Não sei se foram exatamente esses, mas só para você ver a envergadura do debate. Então, aqui a gente está, de fato, construindo alguma coisa. Né? Construindo alguma coisa nessa etapa intermediária em que a gente sofistica e vê toda a complexidade que o debate entre direito e literatura pode assumir. Ou seja, um livro é absolutamente construtivo, como eu tenho tentado fazer em obras coletivas. Fiquei assim de saco muito cheio já, Leonardo, com esse monte de livros coletivos que se convida amigos, se convida uma porção de gente, nunca tem nada de mais, nunca tem nada de diferente. Então, assim, sou parceiro para esses projetos, desde que eles tenham alguma coisa de inovador, né? Algum caráter aí inovador. E esses livros feitos pela Tiran têm pelo menos esse DNA na sua proposta. É um livro falado, né? Isso tudo é degravado, né? Porque é o momento lá ao vivo vem parar dentro do livro. Então, também implica uma super equipe de bolsistas aí que fica ajudando, né, em decupar todos esses textos. Fica perfeito, perfeito. Aline, manda aqui depois o desconto do dia para quem quiser adquirir o livro do professor André Caran. Escreve aqui para mim, acho que é o Live Tirando, né, Aline? Professor André, para lhe provocar, e a intenção é essa, vamos falar de hermenêutica em tempos de Covid.
Isso é uma brincadeira, pessoal, porque mais cedo eu conversava com o professor André e ele tem uma crítica muito interessante sobre este assunto. E, curiosamente, professor André, de tarde, mexendo no LinkedIn, nas mídias, o que apareceu de lives associando inúmeros temas do direito com o Covid é uma coisa absurda. Então, eu quero lhe provocar para falar sobre hermenêutica e Covid. Antes disso, e quem, pelo menos os meus alunos que estão aí assistindo, espero que sejam esses, né? Senão o bicho vai pegar, porque esse público ainda está baixinho, espero que ele aumente. Não vai subindo, ele vai subir. Seu, né? Eu tenho uma resistência muito grande a essas questões de internet, redes sociais e tudo mais, né? Até não muito tempo. Facebook eu nunca tive, né? O Facebook é uma questão operacional aí do nosso estúdio, uma questão de marketing, assim como o LinkedIn, todas essas coisas que aparecem aí desde o ano passado. Eu tenho uma santa, né? A mulher mais importante da minha vida hoje, Carolina, está me ouvindo, mas ela sabe disso, tem um contexto, é a Thaís, que gerencia todo esse negócio aqui no estúdio para mim e para o Lênin. Então, assim, tem uma super resistência, aceito alguns convites como esse de vocês. Ela está aí, ó. A gente não pode negar, né? Então, brincava hoje com o Leonardo antes, né? Recebi há pouco aqui o meu queridíssimo Alexandre Moraes da Rosa, meu irmão de Santa Catarina. Ele tá, eu vi, acho que, não sei como é que ele chama, jornada de lives, né? Tem 4 de manhã, 6 de tarde, 2 de noite. Isso é uma coisa que, de fato, não é para mim. Eu ainda sou, nesse aspecto, muito mais conservador, né? Não dá nem para dizer que é o último vará, Leonardo, porque no final o vará já estava seduzido por tudo isso, né? Já estava seduzido na época pelo Orkut e essas coisas, né? De achar que isso aproximava. Eu ainda acredito que bom mesmo é fazer a banca presencial, bom mesmo é comer a comida local, conhecer os alunos, o antes, o depois. Eu acho que essa mística é onde as coisas acontecem. É claro que isso que a gente está fazendo tem um contexto, né? A gente está fazendo isso, e nesse caso as coisas se justificam. É como você fazer a banca e dizer assim, mas o Ferraioli pode entrar na sua banca, mas só se for online. Então você prefere que o Ferraioli participe online ou que ele não participe? Bom, isso é uma grande circunstância em que as coisas se justificam. Eu tenho saudade mesmo de fazer presencial, mesmo lá na longínqua Guanambi. E aí o que me irrita um pouco, pelo menos me deixou assim de saco mais cheio nesses dias, sob uma perspectiva, mas sobre outra eu aceito bem, é uma espécie de redenção para a dogmática, né? Por mais trágico que seja toda a questão da epidemia, né? Isso deu novos ares para a dogmática jurídica, no sentido de que você consegue hoje trabalhar todos os assuntos da dogmática e o Covid. Então você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Covid. O plano diretor, o Estatuto da Cidade e o Covid. O direito agrário e o Covid. O penal, o direito penal econômico, a compliance e o Covid. Então, assim, isso deu uma espécie de... resgatou uma espécie de mundo da vida que a pior dogmática, pelo menos, fica fazendo isso num campo abstrato ou daqueles exemplos que se critica, desde quando eu estava na graduação, há mais de 20 anos. O Caio, o Tício, o Mévio, né? Então, isso deu, pelo menos... Por uma via transversa, isso está dando uma oxigenada, no sentido de que até os mais ortodoxos estão vendo que eles podem trabalhar, de fato, com um problema real e concreto, né, que está aí à disposição. Perfeito. Mas aí eu quero saber, assim, como que a gente pode, então, saindo da Covid e voltando para a hermenêutica... Desculpa. Teu negócio era sobre a hermenêutica, né? A tua provocação era sobre a hermenêutica e o Covid. Eu não tenho, assim, acompanhado tantas coisas na velocidade como eu gostaria. Né? Tava falando, o Lênin tem dito que nunca trabalhou tanto quanto nesses dias agora de reclusão. Né? E para mim não tem sido muito diferente. Eu tenho brincado que eu não tenho home office, eu tenho home hell. Né? Porque além das coisas do estúdio, além das coisas da universidade... Até hoje, até há poucas horas atrás, estava se decidindo se a CAPES prorrogaria o prazo da Sucupira ou não. Né? Então, todos os programas de pós-graduação, secretarias, coordenações, que é o meu caso, de cabelo em pé, querendo saber se a prorrogação aconteceria ou não aconteceria, finalmente saiu a portaria. Ainda, além disso, tenho um casal de anjos em casa, né? Que é a Maria Valentina e o Antônio, que tem 4, 6 anos, que faz com que tudo tenha uma outra emoção, porque além dos compromissos diários, não tendo ninguém em casa, eu e minha mulher Carolina, a gente tem que dar aula para eles.
Então, nos revezamos nos turnos da tarde, né? Sei bem como é isso. Para lecionar para as crianças. Hoje eu estava dando aula sobre arte Kandinsky, né? Antes da gente se encontrar. Então, assim, não tenho acompanhado tudo quanto eu gostaria. Agora, é claro que o presidente encarnar a Constituição e dizer a lei sou eu, como disse o Führer, né? É uma coisa que você não passa, isso não passa de maneira desapercebida. Agora, o que tem me chamado a atenção, e sobre isso eu falava hoje de tarde com o Marcelo Catoni, não sei se está nos assistindo, se vai conseguir entrar, era justamente assim, eu tenho sentido falta, eu sou um cara muito chato para essas coisas, né? Talvez isso possa ser convívio, uma consequência, um resultado do convívio com o Lênio, mas eu acho que tem faltado coisas inteligentes sobre isso. Assim, bem sinceramente, eu acho que as leituras são rasas, são oportunistas, são vazias e logo elas descambam no plano da dogmática. Então, assim, você pega... Não quero ficar fazendo crítica, mas tem os profetas do futuro, né? Tem historiador fazendo profecia do futuro. Isso é uma coisa, assim, que cansa um pouco a minha beleza, sabe? Então, alguns discursos aí... O próprio Átila, que eu não conheço, lá pelas tantas eu fico com a impressão de que o pessoal, no fundo, tem um gozo reprimido e que está gostando disso, né? Não é nem pela visibilidade que isso coloca alguns sujeitos no mundo, mas não sei, assim, fico um pouco receoso e faço um pouco questão de ficar fora e não acompanhar tanto, porque se eu sinto que não tenho nada para acrescentar, né, como já está lá no Wittgenstein, quando você não tem nada para falar, você silencia. Acho que a gente aproveitar alguns momentos, forçar a reflexão, acho que é importante, acho que o direito de dizer as suas coisas é importante. O ministro Gilmar Mendes fez uma crítica agora, na semana passada, né, sobre cadê o Ministério da Justiça nesse contexto, né, que era para ser o grande maestro entre essa questão das competências, municípios, estados, Distrito Federal, e também termina aí desaparecendo completamente. Então, assim, é óbvio que o direito tem um espaço importante. Não sei se a gente está no andar da carruagem conseguindo aproveitar isso da maneira como seria necessário. O que me preocupa, inclusive, é ver comentários como não tem como encarcerar o vírus, né? Como justificativa dessa fuga. Mas, enfim, mas já que o senhor tocou nesse assunto, professor André, como um teórico do direito, conhecedor do direito constitucional e de suas instituições todas, a gente ouve, e eu hoje mesmo vi manifestações em razão do que aconteceu ontem, acho que do Luiz Roberto Barroso, do ministro Marco Aurélio, falando, mas as instituições estão funcionando, E aí, não é esse bate-papo não é um bate-papo político, é um bate-papo jurídico, técnico, mas a gente precisa analisar a vida como está posta a partir dos instrumentos jurídicos e das instituições. E eu fiquei me perguntando e quero lhe fazer essa pergunta. As instituições estão funcionando? Porque me gerou dúvidas os últimos fatos. É uma coisa assim, outro dia, anos atrás, tinha a questão das greves, greve geral, né? O que é uma greve geral no Brasil, né? O que é uma greve geral no Brasil? Aqui em Porto Alegre, aqui na província, eu brinco, a Sicília do Brasil, né? A gente está quase destacando aqui do Brasil. As coisas demoram muito mais tempo para chegar aqui. Estava em greve, né? Manifestações, o negócio dos caminhoneiros, era o negócio dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros. Aí você ia para a rua e estava tudo mais ou menos funcionando como sempre, com algumas diferenças, a questão do posto de gasolina. E aí a pergunta que se colocava na época, que não tinha nada a ver com parar hoje, lockdown, nada disso, era: será que nós estamos permanentemente em greve, de que as coisas não funcionam mesmo? Né? Ou a gente não sabe o que é greve de verdade, porque não precisa ter vivido na França para saber que greve na França para os transportes, para tudo. Tudo é tudo. Né? Na Itália não é muito diferente. Eu fiquei lá durante o doutorado, 3 anos, com Alfredo Coppetti, e uma das primeiras palavras que a gente aprendeu em italiano, que a gente não sabia daquilo que a gente tinha estudado, foi sciopero. Sciopero é greve. Quando você encontra o primeiro sciopero na Itália, você aprende na hora. E o primeiro sciopero sempre é na semana seguinte, porque eles fazem greve o tempo inteiro. Sempre tem algum setor que para tudo, tranca tudo, trava tudo. Né? Por que eu estou fazendo resgatando toda essa questão da greve? Porque tem a ver com a sua pergunta. A gente não sabe se elas nunca funcionam e continua tudo igual, né? Se elas estão funcionando e elas funcionam mal dessa maneira. Né? Então, é complicado. O que se agrava em todo esse contexto?
se agrava esse argumento da anormalidade e da excepcionalidade que o Supremo às vezes endossa, né? Então, é possível você justificar tudo isso nesse sentido? A Agamben escreveu esses textos polêmicos, né? Deu uma confusão bárbara, apanhou de todo mundo, e acho que fez mal, né? Porque não estava no momento ainda de subestimar a coisa, de dizer que a epidemia era uma fabricação da mídia, algumas coisas. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso também para confirmar a sua tese. A sua tese é de que nós institucionalizamos a normalidade a cada dia, né? Na decisão do Supremo de anteontem não, sexta-feira, né, se fez isso, né? Então, um flash de realismo, Fux fala em Santo Agostinho, e aí o cenário de anormalidade, quando você vê as garantias e a Constituição foram, né? Sendo que a gente não tem um estado de emergência, nem um estado de sítio, né? Estado de necessidade, nem estado de sítio decretados. O Alberto falava ontem sobre a Itália, e ele dizia, olha, na nossa Constituição, ainda que a nossa Constituição seja do segundo pós-guerra, a gente não tem esses instrumentos para crise, né? Para emergências constitucionais. E lá, como tudo vem sendo feito por decreto do primeiro-ministro, a Corte Constitucional não tem papel nenhum. A gente falou rapidamente sobre isso, né? De como o direito, os tribunais e a Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional na Itália, não ocupam um espaço, não estou nem dizendo de protagonismo, estou dizendo assim, um espaço de relevância nesse contexto, num país onde a crise, pelo menos até agora, né, foi muito mais severa do que já aconteceu conosco. Não quero aqui fazer a profecia de saber para que lado vamos, né? Mas para você ver esses paralelos, como as coisas podem funcionar de uma maneira completamente diferente. E nós não deveríamos ter um executivo no âmbito nacional que fosse um grande gestor disso? Falou até constitucionalmente, quer dizer, não deveríamos estar caminhando junto? Isso não gera uma questão até, e aí vem uma pergunta, maldosa, mas não é maldosa no sentido pejorativo da coisa, não. Maldosa no sentido de implícito. Não estaríamos até diante de uma situação que se coloca inseguranças na sociedade, seguranças internas a todo momento, porque a tensão é tão grande, um momento de ruptura se aproxima. Como fica isso? Isso é o que eu também queria saber, né? No sentido de quem segura? Eu brincava outro dia, e não quero entrar nessa polêmica, né? Nós temos que lidar com tudo isso e temos que lidar com o presidente da República, né? Então, como é que é isso que o avião está caindo e o piloto sumiu, né? O piloto abandonou. E depois a gente começa a ver, ou alguns começam a ver, outros já sabiam, que o piloto não tinha brevet, né? Brevet é a habilidade mínima para manusear uma aeronave. Seja lá meu avô, aqui, infelizmente não está nos assistindo, porque não opera as ferramentas, pelo menos essas, né? Tenho essas, né? Tem o tal do brevet, né? Então, assim, aí a gente se dá conta que tá a própria sorte, né? E que além de lidar todos os dias com a crise, tinha o ministro fazendo isso, com os acertos e seus equívocos, estamos à deriva, né? Aí é um lugar batido, é um lugar comum, né? Isso todo mundo tem dito. Isso todo mundo sabe. A pergunta é o que nós vamos fazer daqui em diante. E o que nós vamos fazer? Eu não sei. Por exemplo, o ensino. O ensino não será mais o mesmo, né? Não sei, o ensino não será mais o mesmo. O ensino não ser mais o mesmo significa o quê? Quando alguém diz isso, significa o quê? Passado tudo isso, nós vamos parar para discutir. É verdade? Vamos parar para discutir o quê? Você está na PUC Minas. Eu estou no Rio Grande do Sul, sou coordenador na FG, lá no meio do sertão, no sertão
da Bahia. Então, da noite para o dia, me corrige, Leonardo, e aqueles que estão assistindo, você é constrangido, compelido, obrigado, compulsoriamente, as instituições dizem, agora você vai ter que dar aula através de plataformas. Algumas resistiram. Algumas federais disseram, não tem condições, os professores não têm condições, uma parcela dos nossos alunos não tem condições. Os programas de pós-graduação aí da UFMG, o estrito senso, né, é um dos exemplos disso, né? Ou você faz uma coisa uniforme para os 90 programas que tem, ou você, né, isso é uma, enfim, a UFMG é uma instituição gigantesca nos dois sentidos, né? Então, poxa, instituições do Norte e do Nordeste, como é que faz isso com o nosso alunado que não tem as mesmas ferramentas, na mesma... Bom, essas são discussões técnicas. Agora eu quero saber os professores. Os professores saem da sala de aula, onde dando boas ou más aulas é aquilo que eles fazem há anos, que é uma coisa que eles dominam, que eles conhecem, e aí eles vêm para a internet, no WhatsApp, no Instagram, no Moodle, em algumas... tentar reproduzir as aulas presenciais. Mas, Leonardo, não precisa ter bola de cristal para saber que a chance de dar certo é zero. É zero. A chance é zero. Por quê? Porque a sala de aula presencial é insubstituível nesses termos. Então, assim, aí alguém diz, nós estamos fazendo as aulas, tentando fazer as aulas presenciais. Outros dizem, não, nós viramos EAD. Poxa, gente, não faça uma coisa dessa, não precisa ser especialista. EAD é outra coisa. EAD é uma outra modalidade de ensino, com outras ferramentas que envolvem autoaprendizagem. É uma ferramenta completamente diferente. Tanto é que você não faz isso com todas as disciplinas. Né? Então, olha o hiato no qual a gente fica. Um se converte em EAD e não é EAD. Outros tentam substituir as aulas presenciais que são insubstituíveis. Então, todo mundo no meio disso tentando se reinventar. Gestores, coordenadores, professores e alunos. Alguém quer me dizer que isso é bom? Ou me mostrar que o balanço disso é que no futuro nós vamos dominar as ferramentas? Onde que nós podemos usar a internet para fazer uma banca? Isso não precisa de Covid para a gente saber. Isso a gente já sabe desde antes. Até eu, que sou mais resistente, já fiz uma porção de bancas pela internet, porque isso, em alguma medida, facilita. A gente perde de um lado e ganha do outro. Agora, pergunta para os meus alunos o que eu tento fazer o máximo possível com os bons trabalhos. Eu tento prestigiar a ida do sujeito lá. Vai lá, fica 2 dias, dá palestra, os alunos conhecem antes, depois, durante, conversa, busca no aeroporto, almoça, toma café, janta, dorme, pergunta, suga tudo do cara. Porque aí é onde a coisa acontece. Não precisa ler o Varal Paulo Freire para saber disso. É o afeto que move o conhecimento, não é a internet. Mas já que você está tocando nesse ponto, mas qual que é a sua visão? E aqui é uma pergunta de boa fé, não é tentando induzir. Não é pegadinha. Não é, e não é um posicionamento meu, é uma pergunta. Mas como você analisa aquelas pessoas que estão distantes, não têm acesso ao conhecimento? Qual que é a sua análise sobre esse lado da história? Não, esse é um lado positivo, né? Claro que isso amplia. Ninguém é ingênuo, né? Não estou dizendo que a internet é ruim, gente. Não, claro. Então, assim... Nós estamos falando de uma coisa pontual, que é o ensino da graduação. Tem aspectos positivos, que eu quero dizer assim, a gente não pode, por causa do Covid, fazer um balanço positivo de coisas que seguramente não serão positivas. Elas estão sendo assim forçadas, entendeu? Agora, se você é gestor da universidade, você sabe que depois que você começa a fazer bancas online, você nunca mais consegue colocar no seu orçamento, Leonardo, verba para bancas presenciais. Então, isso é um caminho sem volta. Para fazer um exemplo, né? Então, olha, o discurso olha tudo aquilo que a gente consegue fazer. Olha tudo aquilo que a gente consegue fazer pela internet. Bom, quem sabe então a gente otimiza recursos, que é um discurso sempre vigente. E aí não precisa mais tanto outras coisas, porque você não tinha Covid. Uma parcela do curso do direito antes do Covid, quase todo, já tinha virado possibilidade de fazer EAD. Imagina agora. Imagina agora esse discurso nos grandes grupos, de dizer, olha como funcionou durante o Covid, você não precisa de mais nada disso. Funciona como uma ferramenta excepcional numa situação excepcional. Aí vamos mais. Eu assisti um curso do professor, sei lá, Harold Bloom. Morreu agora no ano passado, o grande crítico americano de literatura, maior conhecedor do Shakespeare. Assisti um curso pela internet do Harold Bloom. Fui aluno do Harold Bloom. Verdadeiro ou falso? Falso. Ser aluno do Harold Bloom é outra coisa, querido. É poder, depois da aula, fazer uma pergunta, ou na aula, ou mandar um texto. Essa interação não existe. Você assistir um curso pela internet, isso é outra coisa. A gente tem que dar um outro nome para isso, né? Não, e eu não sei
eu não sei se foi o seu caso, professor André, imagino que sim, mas foi o meu. Se eu alcancei algumas coisas profissionais na minha vida, tanto dar aula, quando foi por causa do meu relacionamento com os professores presencial. Foi essa conversa, Claro, o professor claro, saindo da sala, indo para o elevador e você vai conversando, perguntando. É ali claro. que abre uma oportunidade de iniciação científica, de estágio, enfim, é porque É aquele que eu fica tenho em volta. Aquele que fica em eu volta. tenho cursos, que eu sou coordenador de pós-graduação à distância, mas aí é uma outra finalidade. Agora, aquele que está em formação, esse contato pessoal, ele realmente é insubstituível, porque ele dá frutos para o futuro mesmo, né? A gente brincava antigamente, acho que ninguém mais conta isso, que é assim, tem bombeiro que não gosta de fogo, tem médico que não gosta de sangue, tem engenheiro que não gosta de cálculo, tem, enfim, e tem professor que não gosta de aluno. Professor que não gosta de aluno era o cara para o EAD. Isso era uma anedota infame que se contava há 20 anos atrás, né? Eu sou um professor que gosta de aluno, eu sou um professor que gosta disso, de viajar, de ir para a banca, de ir para o evento, de participar dos grupos de pesquisa. Está entrando agora aí, entrou a Thaisa lá da Uniub de Beraba, né? Então, quantas vezes já fui a Beraba dar palestra na graduação para os alunos do grupo? Então, assim, eu acho que essas são as coisas que fazem efetivamente a diferença. Talvez porque a minha formação tenha sido assim. Talvez eu seja, de fato, um cara, né? Eu sou do início dos anos 80. Então, isso talvez já não exista mais. Agora, não me pede para achar bom, eu acho ruim. Minha irmã de 20 anos, 19 anos, que está agora na metade do curso, né? Eu não sei se ela, que não tem nada disso, o que ela está ganhando. Né? Não sei o que ela perderia de ter uma experiência desse tipo. Verdade. Agora, você falou sobre ganhar e perder. Eu vou usar essa sua fala para voltar num outro assunto que passou por nós, mas a gente não entrou a fundo nele. Por que as pessoas abrem tão facilmente mão de seus direitos e garantias fundamentais? Por que no Brasil não é importante direitos e garantias fundamentais? E para finalizar a pergunta, por que pessoas, e não são poucas pessoas, graças a Deus não é a maioria, mas é um percentual expressivo, defendem coisas como AI-5 e ditadura? Não, aí a gente entra na esfera do inexplicável. Tem coisas que não se explica, né? Tipo, o que justifica no ano 2020 que alguém faça esse discurso? Só pode ser ignorância no sentido de desconhecimento. Não tem nenhuma, assim, do meu ponto de vista, não tem nenhuma outra explicação razoável. E sem aqui querer fazer qualquer tipo de discurso, retaliação ou crítica de algum lugar, né? Você começa a conversar como? Como é que você começa a conversar nesse nível? Quanto nós regredimos? O que eu quero dizer assim, às vezes o obscurantismo é uma coisa tão grave que você perde o ponto de partida. Você não tem nem onde começar esse tipo de conversa. O texto esse que a gente está discutindo, o texto do Marcelo Catone aqui, fala justamente sobre essa possibilidade da gente fazer releituras ou outras narrativas da nossa história do constitucionalismo. Né? Então, assim, a gente está vamos dizer assim, como se houvesse uma série de narrativas, né, das narrativas do ressentimento. Né? Os direitos nunca houve, os direitos nunca aconteceram, os direitos e garantias desde a Constituição do Impé. Né? É uma história que a gente conhece, está lá no Bonavides, está lá no Lênio, está em diversos autores. O Marcelo tenta aqui construir um outro caminho, dizendo que entre rupturas e disrupturas, continuidades e descontinuidades, houve sim luta por reconhecimento, algumas. Ele tenta pegar isso por um outro viés. Agora, concordando com o Marcelo ou não, né, que existe uma história de inefetividade dos direitos fundamentais, né, e não estou falando aqui só dos sociais, estou falando dos individuais também, né? Basta a gente ver o tamanho da nossa população carcerária, você sabe disso muito melhor do que eu. Isso é inegável. Sobre isso ninguém tem dúvida de que é uma história, né, que só nega direitos fundamentais, em que a gente pode discutir as razões, em que intensidade isso aconteceu, né, ou não. E aí, assim, você fala o presidente vai num ato que defende o AI-5. Ele diz que a Constituição é ele. O que pode ser mais sintomático do que isso? Né?
faz 2 anos nas eleições, que de lá para cá reacendeu toda a discussão se houve golpe, se a ditadura, se teve golpe militar ou se era um movimento. Tiveram autoridades da República que endossaram essa tese de movimento. Que movimento que é esse, cara pálida, que fecha o Congresso e que suprime garantias? Em qual lugar do mundo que você pode chamar isso de movimento? Então, assim, aqui a gente poderia resgatar toda a questão do direito à literatura. Qual é a nossa liberdade para mudar uma narrativa? E isso também passa, Leonardo, aí junta tudo, a discussão da presunção de inocência. Até onde você pode pegar um texto e transformar ele no seu contrário. Então, assim, quando se fizeram as ADCs, a ADC que nós fizemos, que era a ADC 44 da OAB, ela tinha um argumento completamente diferente, que era sobre usurpar e transcender os limites semânticos do texto. Então, assim, para quem quiser pegar a ação e buscar, eu publiquei um artigo agora sobre isso faz um mês, na REST, a revista da Unicinos, Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêuticos e Teoria do Direito, que é sobre o problema da superinterpretação. Faz 2, 3 anos que eu estou pesquisando isso. Isso é Humberto Eco. Isso é Humberto Eco. Você pode transformar a presunção de inocência no seu contrário? Ou, se nós chamarmos o AI-5 de movimento, ele deixa de ser um regime autoritário? Deixa de ser uma ditadura se a gente trocar o nome? Ou se a gente quiser jogar lá para trás, lá para o Shakespeare, se a gente trocar o nome da rosa, ela perde o seu perfume? Então, tudo isso que está trabalhado no Humberto Eco, com o problema da superinterpretação, na literatura, na teoria literária, tudo isso estava dentro da ADC. Quem tiver curiosidade, pega a ADC. Quem tiver curiosidade, veja o que diz a Rosa Weber no seu voto. E quem quiser o resumo de tudo isso, pega esse texto em que eu escrevi o problema da superinterpretação no direito brasileiro. Tem 30 dias numa revista aí conceituadíssima, que é a revista do programa de pós-graduação em Direito aqui da Unicinos. Então, para você ver como essas coisas estão mescladas, ou como o direito e literatura foi um campo que deu para se construir aqui, para conjugar e reunir as coisas que fizeram parte da minha formação. Direito constitucional, hermenêutica, teoria da decisão. Então, a gente está discutindo tudo isso dentro de uma questão que a literatura nos possibilita, né? Como já diz Humberto Eco, um texto sempre fala de outros textos. Isso se aplica ao legislador, isso se aplica ao professor, isso se aplica a quem produz, e isso se aplica às decisões. Você quer o campo mais sofisticado de tudo isso, a gente chama de transconstitucionalismo. Não é assim? Ou interconstitucionalismo, como uma corte suprema, uma corte de direitos de algum lugar refere, dialoga com cortes de outros lugares. Ou seja, eu não estou sozinha no mundo, eu preciso dialogar com as minhas semelhantes, as cortes, né, que exercem o mesmo papel do que eu. Né? Então, tudo isso faz parte desse cenário, né, e mostra como isso não é diletantismo, isso não são coisas que a gente está lendo e aproveitando em casa e o mundo lá fora não tem nada a ver com isso. Não, elas estão absolutamente relacionadas. É uma questão de aplicação prática e cotidiana. Né? Tudo isso aqui no nosso estúdio, no dia a dia, a Thaís está aí, não me deixa mentir, a gente aplica lá na ponta, né? Sem parar. O bom da gente, às vezes, conversar também assuntos que não são os nossos propriamente do dia a dia, como é o meu caso, conversando contigo, é que me geram inúmeras curiosidades e eu já quero quero lhe perguntar, já vou fazer as perguntas sobre a questão do dilema da tolerância, sobre hermenêutica e sobre ativismo judicial. Mas antes disso, só dar o recado que o Renato já mandou aqui, pessoal, o desconto é o Live Tiran, lá no www.tiran.com.br. Daqui a pouco eu vou ler todos os comentários que vocês estão mandando aqui, as perguntas para o professor André. Já. Professor André, e o dilema da tolerância, como ele fica nesse cenário atual? Temos que tratar com tolerância os intolerantes ou temos que tratar com intolerância os intolerantes? Eu acho que tolerância é fundamental, né? E somos cada vez menos tolerantes com tudo, em todos os aspectos. Se a gente fosse pegar desde uma questão religiosa, né, fundamentalista, até essas questões que a gente vê aqui numa disputa política que até não muito tempo atrás era uma disputa saudável, no sentido de que apesar das diferenças havia respeito. Hoje, pelo menos aqui na província, circulou, né, umas agressões que teve aqui no centro de Porto Alegre ontem, né, entre manifestantes na questão das carreatas, das manifestações, né?
Isso, salvo exceções, e sempre acontece, né, de questões ligadas a uma determinada violência, vem se acirrando de uma maneira gratuita, estúpida e desnecessária, né? Tem limite, né? A sua pergunta diz, dá para ser intolerante, né, com os intolerantes? É a pergunta das situações limites. Em algum momento a gente pode dizer, olha, daqui em diante não se aceita mais, né? Essa é a zona cinza, né? Aí é onde as coisas podem acontecer. Isso não significa que eu acho que a gente tenha que levar aqui ao máximo, né? Como é que você vai falar em respeitar a diferença em alteridade num país desse tipo, com os ânimos acirrados e essa tensão toda, né? Você tem manifestação a favor da ditadura, né? Dá para tolerar isso? Dá para tolerar o racismo? Dá para tolerar violência doméstica num plano simbólico? Né? Dá para tolerar aquilo que é... O direito pode ser aqui um escudo para violação de direitos? Isso parece de maneira que é uma coisa que é inconcebível, né? O direito não se presta. A liberdade de expressão serve para proteger aqueles que querem manifestar pela intervenção militar? Pois é, e assim, para fazer discurso de ódio, isso a gente sabe que não, né? Então, assim, em algumas situações isso fica mais claro do que outras, né? De qualquer maneira, esse é o capítulo triste de tudo isso, né? A gente não precisava estar vivendo, pelo menos esses dias, com esse grau de complexidade, né? Ou, se a gente quiser, esse monte de bobagem, quando a epidemia está aí, né? Aqui era um momento em que a gente podia estar discutindo as coisas realmente mais sérias e não esse tipo de questão, né? Quando eu falo sobre direitos sociais, na época que eu dava aula na graduação, isso já faz algum tempo, agora faço algumas entradas assim lá em Guanambi, quase como se fosse um velho professor catedrático, que é só uma metáfora, porque de velho só essa barba branca. Eu dizia, olha como é o drama, por exemplo, da educação, né? Olha como é o drama da educação. Num país que nem o Brasil, você tem que resolver o problema da internet e, ao mesmo tempo, você tem que resolver o problema da vaga e da merenda e da estrutura e do salário do professor. Poxa, os países mais desenvolvidos, a gente pode dizer que na Noruega, o sujeito pode discutir só a questão da liberação do sinal, né? Então, a gente tem que trabalhar com problemas de ponta, que não são menos fundamentais, e os problemas da base. Imagina a gente estar no meio do Covid, com toda a falta de estrutura do sistema de saúde, que todos sabem, que ninguém mais tem coragem de dizer que é ruim, que não existe. Vocês viram como é que é nos Estados Unidos, vocês viram como é que a coisa funcionou, o número de leitos, né? Todo mundo está acompanhando isso, goste ou não goste. Então, assim, calma lá, respeito com o sistema, né? Mas a gente tem que lidar com toda a crise com todas as insuficiências do sistema de saúde e ainda ficar discutindo ao mesmo tempo esse discurso de que a Constituição sou eu, o AI-5 é que é bom, participo de manifestações, não cumpro as recomendações da Organização Mundial da Saúde, na contramão de todos os grandes líderes e poderes executivos da história, que do Ocidente, não dá nem para dizer do Ocidente, né? Porque é do mundo, né? O Ocidente é por vício de linguagem. Então, assim, essas coisas são, assim... Eu digo assim, isso ofende a minha inteligência. Eu não sou um cara muito ilustrado, mas esse tipo de conversa me aborrece profundamente. Não, nossa, né? Eu digo, de ter que conversar essas coisas com as pessoas me aborrece, assim, profundamente. E o ativismo judicial, ele pode ser uma forma para solucionar esses problemas? E quais são os problemas do ativismo judicial? Não tem ativismo bom. Essa é uma discussão já antiga, se existem ativismos bons, né? Se em algumas situações a gente pode subscrever algum tipo de ativismo, né? E aí como é que você faz esse corte para dizer agora sim, agora não, né? Ou, olha, numa situação desse tipo você suspende o direito, né? Agora não tem mais direito negativo. É justamente nessas situações em que a gente não sabe como se comportar, né? Aí mesmo que você precisa do direito. Então esse não é um momento em que você precise menos da Constituição. Esse é um momento em que você precisa mais da Constituição. Esse não é um momento em que você precisa menos da lei. É um momento em que você precisa mais da lei. Esse não é um momento em que você pode brincar com os limites. Aqui os limites devem ser respeitados, né? Dentro da mais estrita legalidade, com todo o supervisionamento de cada uma das instituições de controle, dos demais órgãos de poder. Ou se a gente quiser que Nietzsche e Dostoiévski, né? Deus morreu, agora pode tudo. Não, é justamente porque Deus morreu. É agora mesmo que não pode tudo. É agora mesmo que nós
precisamos de um direito forte das instituições e que os limites sejam respeitados. Então, por mais conveniente que alguns discursos possam ser, né? Oh, mas isso é a favor de direitos fundamentais. Bom, isso logo ali pode ser o contrário. Né? Nós brincávamos. E isso com a presunção de inocência. Né? E amanhã vai se dizer, olha, não pode entrar na casa de você e salvo, e aí salvo num contexto. Não é assim que funciona, né? Essas coisas não são para a gente tergiversar. Ao contrário, essas são as coisas as coisas das quais a gente não pode abrir mão. Não Quando eu menos falo... garantias, mas mais garantias. Né? A garantia aqui de que as instituições devem funcionar. Ou seja, nós temos um sistema que prevê, diferente do italiano, que justamente prevê situações de emergência. Se elas vão funcionar, se nós já fomos instados anteriormente numa situação que nem essa, a fazer com que isso funcione, bom, essa é a questão que se coloca. Agora, desacreditar antes mesmo da banda tocar é uma coisa que não faz muito sentido. Sobre os direitos e garantias, eu faço uma análise para os alunos que é bem simples. Eu falo assim, imagina um espelho. O espelho tem uma integridade, tem uma resistência X, seja qual for, eu não sou da área da física, mas ele tem uma resistência. Se você faz um pequeno furo nesse espelho, a resistência dele já é X menos algo. Então, essa é a mesma lógica dos direitos e garantias. Ah, mas a presunção de inocência, porque o bandido, isso nunca vai me atingir? Bom, talvez a presunção de inocência nunca te atinja, mas a partir do momento que você permite um discurso para violar uma garantia fundamental, o que vai impedir de violar outras? Garantia não tem titularidade, não é eu tenho e B não tem. Não é eu tenho e B não tem. As garantias são as mesmas para todo mundo, né? Sobre ativismo, estava lendo ali sobre ativismo, a minha tese, que já é uma coisa que já tem 10 anos, era justamente isso, Leonardo. Foi publicada em fragmentos, né? Era justamente essa oposição entre garantismo e ativismo, né? Há 15 anos atrás, começou um movimento, né, no Brasil que estimulava práticas positivas no sentido de bem intencionadas, né, em defesa de direitos fundamentais, né, em defesa de direitos fundamentais, né, em defesa de direitos fundamentais, e junto nisso colava o discurso do garantismo. Então, eu vou encontrar com o Ferraioli justamente para dizer, calma lá, o garantismo não endossa essas coisas, ao contrário, ele é um crítico do ativismo, porque esse poder de disposição, esse poder discricionário do juiz, ele faz uma leitura um pouco diferente disso, por mais que ele exista na leitura dele, deve ser combatido até as últimas consequências, né? Uma coisa que deve ser enfrentada. Então, a minha tese, ela parecia uma tese negativa, né? Que era para mostrar que o garantismo de ativismo não tinha nada. Mas ela também servia para mostrar que, então, o garantismo era carente de uma teoria da decisão. Né? E que aí o Ferraioli repetiu o Kelsen, negligenciava toda a questão da interpretação jurídica. Né? Isso está resumido e publicado em diversos artigos. Eu e o Lênin e o Ferraioli temos um livro que agora, depois de 6 anos, está saindo a 2ª edição, que chama Garantismo, Hermenêutica e Neoconstitucionalismo. Né? Daqui da Livraria do Advogado, vai sair agora a 2ª edição, acho que vai até entrar um texto novo dele sobre criação na jurisprudência, criacionismo jurisprudencial, que tem um resumo de tudo isso e que também tinha uma proposta diferente. Né? Também era um livro que tinha uma premissa, um texto dele, Ferraioli, aí tinha 7 brasileiros que discutiam com esse texto e aí depois ele fazia uma réplica. Né? Então era um outro texto que você, claro, ele era todo construído, né, textualmente, não tinha debate verbal, mas também mostrava aqui como a gente pode avançar na discussão, concordando ou não. Perfeito, perfeito. Professor André, vou passar a ler os comentários. Claro. Os comentários políticos, pessoal, eu vou pular, por óbvio, porque aqui a nossa questão é jurídica, porque tiveram as manifestações políticas e não estou dizendo que eu concordo nem discordo delas, só vou pular. Vou chegar aqui na primeira. Deixa eu ver, porque muita gente entrou. Vamos ver, vamos ver. Até eu chegar aqui nas perguntas. Espera aí.
Aí a Aline mandou, live Tiran, não sou sem áudio, admiradores presentes aqui. Aí o Descubra Como Fazer mandou, e às vezes são comentários, mas eu também leio porque pode ter alguma brecha para alguma avaliação. Resistência à tecnologia, todos padecemos em alguma medida. Vira modismo, rasas vazias, aqui, pronto. Martinha Duenas, ela manda, perfeito, André. Todas as temáticas estão repetidamente rasas. Comunicação, inovação, até o presidente não está surpreendendo com sua fala. Eu ia ler, mas agora eu vou ler. Psicótica e melancólica. Tá chato falar do novo normal. E o Luciano mandou. Marta tá lá. Luciano... A Marta eu invejo muito, porque ela tá numa praia deserta lá em Alagoas, abandonou tudo aqui no Rio Grande do Sul, foi morar lá, teve coragem de fazer aquilo que poucos teriam. Eu ainda vou largar o direito, vou abrir um restaurante, mas vai demorar mais um pouco. O Luciano mandou, talvez, professor André, aqui, diferentemente da Itália, nós vivemos permanentemente sob o medo da ameaça à tal democracia. Digo sobre o STF e o funcionamento normal das instituições. Eu não sei se no caso italiano, né, o sentido de parlamento que eles têm é um pouco diferente do nosso, né? A ideia, e sobretudo na Itália, onde existe uma questão, pelo menos nos últimos 10 anos ou mais, da ingovernabilidade muito grande, né? De você jamais não conseguir mais formar as maiorias para conseguir governar. Aí alguém vai dizer, mas no Brasil é assim. Não, no Brasil é completamente diferente, né? Lá você cindiu o parlamento de uma maneira que você tem que negociar tinha que negociar com o movimento Cinque Stelle, que era do Beppe Grillo, que era um palhaço da televisão, né, da televisão alternativa, e que oscilava entre a extrema-direita e a esquerda, né, ou aquilo que tinha sobrado da esquerda, que lá é o Partido Democrático, que em alguns momentos de esquerda já tinha muito pouco, né? Então, a maneira como se dá o jogo político lá é uma coisa bem diferente daqui. E o papel que a Corte Constitucional Italiana assume num cenário de normalidade já é diferente do nosso, né? Então, assim, aqui é engraçado como um lugar tão próximo, né, com uma cultura tão próxima e com institutos tão próximos, né? Não tô falando, evidentemente, do direito romano, mas estou dizendo, né, da tradição romano-germânica, né, ou romano-canônica, né, se a gente quiser, de como nesses aspectos pode ser bastante diferente. O Felipe Hernan mandou. Esse penso que seja um dos pontos principais. A aproximação, porque cada hora foi um comentário sobre um assunto, claro, que a gente debatia por hora. A aproximação numa aula presencial é completamente diferente. A dinâmica também. Será que existe uma mesclagem que funcione? Não sei. Sou cético em relação a isso. Sou cético em relação a isso por quê? Porque o ambiente virtual é diferente do... Aí tem que falar e escutar e aprender e estudar quem trabalha com isso, que não sou eu, né? A minha questão é simplesmente intuitiva, empírica e intuitiva. Nada mais, sem nenhuma pretensão aqui de saber nem de convencer. Eu só acho que o ambiente, a atmosfera de uma sala de aula, para o bem e para o mal, é diferente da tela. Então, olha a dificuldade que você tem. A gente pode dizer assim, os filmes nos emocionam, né? Nós vamos ao cinema e choramos. Sim, mas é obra de arte, né? Você está falando da sétima arte, né? Você assiste todo dia o telejornal de manhã, o Bom Dia Minas, o Bom Dia Rio Grande, e aí hoje na BR número tal morreram tantas pessoas no acidente. Você chora quando você ouve essa notícia? Não, a gente banaliza essa violência e a tela não... Agora, se o sujeito entra na sala no teu café da manhã e te conta isso, faz diferença? Com certeza. Mas a gente sabe que os dois são de carne e osso, mas que eu quero dizer assim, tem aqui uma diferença. O que nos toca, que para você fazer isso através de uma transmissão, você tem que ser muito bom, né?
E aí eu não sei se, pelo menos o nosso professorado, não sei nem se esse é o papel. Porque uma coisa é eu me reinventar, eu aceitar me reinventar para fazer isso numa sala de aula. Por exemplo, antes de tudo isso, você tinha aquelas aulas, você organiza, coordena pós, que você dava aula só para a câmera, né? Não tinha mais aluno na sala, só transmissão. Hoje, eu quero dizer assim, antes você tinha, porque isso já é uma coisa antiga, nesse sentido, né? Antes, muito antes do Covid. Eu nunca me senti à vontade de falar só para a câmera. Eu não estou nem falando aqui, Leonardo, da aula que é gravada. Sim. E que o cara vai assistir 2 dias depois ou quando ele quiser. Eu estou dizendo do simultâneo, né? Sim. Eu nunca me senti à vontade, nunca gostei. Sempre foi uma coisa assim, sabe, sem tesão, assim. Dar uma aula para uma câmera, ainda que na telinha você tenha... Não estou dizendo que isso é ruim. Olha, André, você prefere que os alunos não tenham a sua aula do que... Não, eu prefiro que eles tenham presencial. Eu prefiro que eu possa ir lá tocar no cara, possa ir lá e chamar a atenção do cara, possa ir lá e gritar, possa ir lá e subir na classe, que são coisas que em casa eu não vou fazer. Né? Não vou fazer macaquice em casa, não que isso vai ser uma aula de cursinho ou show. Não é nada disso. Nunca fui professor da LFG, não tenho nem interesse nisso, com aí os meus sentimentos ao Luiz Flávio, né? Registrando aqui. Então, assim, eu acho que essas coisas são diferentes. Quem foi meu aluno sabe bem do que eu estou falando. Eu acho que é uma prática muito mais varatiana, uma pedagogia dos afetos, enfim, tudo aquilo que você sabe bem. Perfeito. O Luciano mandou: direito e economia precisam se vincular quando se trata de direitos fundamentais. Claro que sim, alguém tem que pagar a conta. Agora, a discussão hoje sobre saúde e economia é pertinente? Não nesses termos que ela está posta. Ferraioli dizia uma coisa para mim, para o Alfredo, há, sei lá, quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, dizia o seguinte: vocês no Brasil ainda vão entender de que não prestar direitos sociais, anotem, ele dizia, é muito mais caro do que prestar. Então, quando o pessoal está fazendo a conta de que os direitos sociais são caros, isso é só uma dimensão. Ele diz, peça para fazer a conta de não prestar direitos sociais e ser subdesenvolvido e ser atrasado, e aí você vai ver, no final das contas, do que a gente está falando. Mas são premissas diferentes. Você está partindo de lugares diferentes. O Alexandre, o Moraes da Rosa, o próprio Alfredo trabalham nessa questão do direito à economia aqui, uma perspectiva muito mais crítica e muito melhor do que eu. Não é a minha praia. Perfeito, perfeito. O Leandro pergunta se a MP 936 é constitucional. Não examinei a decisão, vídeo ouvido, não vamos pronunciar sobre isso. Acho que tem aqui uma porção de... acho que temos problemas graves, né? Acho que o Supremo não teve coragem de algumas coisas e, nesse sentido, lamento. Mas a análise técnica eu vou ficar devendo. Pessoal, eu estou tentando ler todas as perguntas, porque faltam 4 minutos para cair aqui, senão a gente vai perder elas. Mas como é que eu vou fazer uma crítica aqui à decisão de anteontem e fazer uma crítica delicada, por exemplo, ao voto do Gilmar em 3 minutos? Eu não sou ingênuo e não correria esse risco. Eu já sou macaco velho. Mas a gente abre de novo. Não vou poder, tenho que dar atenção em casa. A gente pode fazer outro dia. Pessoal, vou fazer a última pergunta, então, do Paulo Yunis. Vou priorizar a dele. O Paulo está sempre aqui conosco. Professor, comente sobre o utilitarismo em relação ao salvamento de vidas mais jovens. Pois é, assim, essa é uma questão jurídica, essa é uma questão moral. Né? Isso também, assim, o Lênin andou escrevendo bastante sobre isso. A gente aqui compartilha do mesmo entendimento. Esses dilemas morais de você vai matar o cara, vai salvar 2, 3, essas coisas fazem sentido. A gente até tem uma disciplina lá no mestrado que é utilitarismo e direito. Né? Aí o médico vai resolver assim, vai resolver assado. Olha só, nós temos que resolver da melhor maneira possível. Né? Todos têm o mesmo direito. Então, assim, essa matemática é uma matemática que não pode ser feita desse modo. Né? Aí resgataram agora uma fala do ministro falando se o mais jovem ou o mais velho, né? Essa não é uma discussão que caiba ao juiz fazer. Né? O direito não tem que responder isso. Isso são dilemas morais, não quer dizer que não sejam importantes, mas eles operam num outro plano. Perfeito. Pessoal, vou encerrar com o professor André. Eu vi que tiveram outras perguntas. Tenho certeza que quem encaminhar para ele, ele responde se for o caso. Não vai ter problema, porque ele vai ter tempo para responder.
Passou voando. Eu fico à disposição para outras. Pois é, professor André, eu quero te agradecer profundamente a sua participação mesmo, foi muito legal. Espero que possa vir sempre aqui participar conosco. Esse projeto ele é diário enquanto tem a quarentena. Depois, Claro. aí eu vou conversar com a Aline como que a gente vai fazer, mas ele vai continuar existindo. Então eu conto com a sua presença aqui nas próximas vezes, tá bom? Obrigado, Leonardo. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Uma honra muito grande.